Olá, meu nome é que está bem-vindo ao top 1 das ações do mês, que neste caso é para o mês de março. Eu também vou partilhar outras duas ações como alternativas. Isto não é o top 3, mas eu quero partilhar estas alternativas porque podem ser úteis, porque podes não gostar da aquisição que eu vou fazer e apesar de partilhar o meu estudo, pode ser que as outras sugestões também sejam úteis. Antes de começar, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e condições válidas para volumes mensais até 100.000€. Em transações acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que é importante evitarmos a taxa de conversão, que eles têm uma taxa de conversão de 0,50% e agora como é possível ter uma conta em dólares, então basta vir aqui à área do cliente, depois clicar aqui a minha conta e depois vai estar aqui no canto superior direito criar uma nova conta. Aqui já não me aparece porque eu já tenho 4 contas e o máximo de contas reais que se pode ter na XTB são 4, por isso eu já criei a minha conta em dólares. É esta que tem um balanço de $2.900, eu transferi com a Revolut, eu transferi uma quantidade superior porque eu paguei uma comissão de cerca de $3 e por essa razão decidi enviar uma quantidade superior, porque como é uma comissão fixa, então depois percentualmente terá um impacto menor se depositar uma quantidade superior. Por isso eu decidi depositar cerca de $3.000, eu só levantei aqui 100 para testar se era possível levantar diretamente para a Revolut e sim, é possível, ou seja, posso depositar à vontade este dinheiro a partir da Revolut e depois levantar para a Revolut de igual maneira e não pago quaisquer comissões. E atenção que eu testei com $100, ou seja, aquela comissão de €20 para montantes inferiores a $200 ou €200 já não é aplicada, por isso é um aspecto positivo que a XTB melhorou. Agora, vamos passar aqui então para as minhas sugestões, por isso eu já vou passar para o top 1, agora quero primeiro falar das minhas sugestões. A minha primeira sugestão é a Salesforce, para tu colocares na tua watchlist, porque o relato dos ganhos vai ser dia 28 de fevereiro, depois do mercado fechar, se não estou em erro, vou só aqui ver cá em baixo, sim, depois do mercado fechar. E como quando o vídeo sair, então o relato da Salesforce já saiu, então isso é bom porquê? Porque a Salesforce, que já está aqui confirmado, vai ser dia 28 de fevereiro, eu gostaria que fosse negativo. Porquê é que eu gostaria que fosse negativo? Porque eu acho que está um valor muito alto neste momento e se eu realmente quisesse aproveitar essa oportunidade no futuro, então eu gostaria que ela tivesse aqui uma boa queda e para ter essa queda, o relato preferencialmente teria que ser negativo, porque se for muito superior ao esperado, então ela ainda pode romper os máximos e subir um bocado. Por isso gostaria que o relato fosse negativo para que esta ação pudesse cair, apesar de eu ter no meu portfólio já a Salesforce. Por isso, relativamente à Salesforce é isto que eu procuro. Agora, relativamente ao Simple Moving Average, podemos ver que vai cruzar mesmo agora. É provável que ainda caia mais um pouco, mas eu acredito que seja o relato dos ganhos que irá decidir se realmente vai continuar a cair ou então recuperar. Eu também tenho no meu ficheiro que está no Patreon aqui o cálculo do valor justo, aquilo que eu considero que seja a melhor altura para adquirir, seja a Salesforce ou seja o top 1 que eu depois já te vou partilhar. Agora, eu sei que tu estás a ver isto tudo desfocado, mas isto é porque está apenas exclusivo para quem tem o segundo plano do Patreon. Por isso, caso tenhas interesse, eu acredito que este fecheiro tenha bastante valor. Mas pronto, vamos passar agora para a segunda sugestão. A segunda sugestão é que a Oracle. A Oracle tem tido aqui uma queda recentemente e pode muito brevemente tocar no SMMA. Se tocar no SMMA, já vimos várias vezes que ganha suporte. Aqui quando tocou no SMMA ganhou suporte, aqui quando tocou muito brevemente ganhou suporte. Agora também pode ser uma altura que poderá ganhar. Sem ser esta fase entre janeiro de 2022 e novembro de 2022, ela tem sido maioritariamente estável, ok? Também aqui atrás, quando tocou no SMMA, também ganhou aqui suporte. Por isso, sem ser esta altura que eu estou a traçar agora num retângulo, tem sido uma ação estável. Talvez agora, quando tocar no SMMA, pode ganhar aqui algum suporte, por isso é que eu quero que coloques na watchlist, porque o relato dos ganhos para esta empresa vai ser dia 7 de março, ainda vais a tempos assim quiseres, e vai ser, deixa-me cá ver, depois do mercado fechar, exatamente, after bell, por isso depois do mercado fechar. E no caso do Oracle ainda não está confirmado. Mas pronto, vamos passar então para o top 1. O top 1, que é realmente a ação que eu vou adquirir, é aqui a Adobe. Vai sair o seu relato dia 13 de março, ok? Por isso está quase, é por isso que este é o top 1 para o mês de março e vai ser também depois do mercado fechar. Neste momento está a cerca de $540, já está confirmado que o relato dos ganhos vai sair dia 14 de março e eu vou começar primeiro a fazer uma análise técnica. Ela teve uma grande queda recentemente, o que é um aspecto positivo porque aos valores anteriores eu não iria adquirir de certeza. Eu já tenho a Adobe no meu portfólio, mas eu quero reforçar e agora quero reforçar nestes valores aproximadamente. Está aqui num nível de suporte, eu gostaria que tivesse aqui no SMMA, mas também não posso pedir muito mais porque pode nem sequer chegar a atingir com o SMMA, mas eu sinto-me confortável a adquirir por estes valores. O Super RSI diz-nos que este preço está muito barato, mas claro, não é por estar muito barato agora que não pode estar muito mais barato no futuro. Só quero que tenhas isso também em atenção. O Simple Moving Average cruzou aqui, ou seja, aqui foi quando avisou que ia começar a cair e realmente caiu bastante a partir daqui. O Exponential Moving Average com inputs de médio prazo dizem que agora vai começar a haver aqui uma queda para médio prazo. É provável que ainda talvez consigamos ver aqui a Adobe a tocar no SMMA, mas também isso vai depender muito do relato dos ganhos. Eu depois quero partilhar contigo
qual vai ser a minha opinião sobre o relato dos ganhos e também o que é que os insiders andam a fazer. Mas sim, esta é uma empresa que é maioritariamente estável. Temos este período que foi pior desde janeiro de 2022 até cerca de maio de 2023, ok? Mas sem contar com esse período, tem sido uma empresa maioritariamente estável. E também é uma empresa muito, mas muito lucrativa. Definitivamente eu quero adquirir, aliás reforçar, e é uma growth stock. Por isso, ao ser uma growth stock, ainda tem aqui mais potencial. E atenção que se tiver abaixo do seu valor justo, então é considerada uma GARP, ok? E caso seja realmente uma GARP, então tem bastante potencial. Eu no meu fecheiro, aquele que está no Patreon, no plano 2, eu já partilhei, ok? Se é ou não uma GARP. Aliás, as várias dentro do meu portfólio podem ou não ser uma GARP, ou até que valores começam a ser, ok? Quando estiverem abaixo do seu valor justo, sendo ainda uma growth stock, mas ainda assim eu quero também partilhar a nível fundamental, ok? Ver rácios, etc. E começamos por ver o Price to Earnings Ratio, que neste momento é de 30.24, é um bocadinho elevado, mas sendo uma growth stock até é bastante aceitável. Depois, o que é que nós conseguimos ver mais? Em termos de earnings, porque isso também é muito importante, porque se o relato dos ganhos está próximo, então queremos saber o que é mais provável. E tal como podemos ver, em termos de earnings per share, tem sido sempre superior às expectativas, exceto nesta altura que foi de encontro, mas maioritariamente, ou seja, quase sempre, tem sido sempre superior ao esperado. Agora, se olharmos em termos de rendimento year over year, então podemos ver que só falhou aqui apenas 3 vezes de várias. Isto, na minha opinião, é um aspecto muito positivo e acredito que seja mais provável que o relato seja positivo quando sair. Ok, isto quer dizer que quando o relato sair ela poderá ter aqui alguma valorização ou até alguma valorização até lá. No entanto, eu daqui a nada relativamente a isto também quero partilhar um aspecto negativo. Agora, em termos de dividendos, não distribui quaisquer dividendos, ok? Por isso eles utilizam os lucros da sua empresa para reinvestir no seu negócio, o que é fantástico. Para esta série do top 1 eu acredito que isto seja muito bom. Se fosse, por exemplo, para a série dos dividendos, então é claro que isto seria impensável. Agora, para esta série em específico é muito bom que eles reinvistam no seu próprio negócio, porque aqui o principal objetivo é a valorização no longo prazo. Em termos de avaliação, aqui diz que está maioritariamente negativa. Temos aqui, digamos, vários pontos negativos em termos de enterprise value, temos também o price to sales negativo, mas isto é normal ver numa growth stock, ok? Também já era de esperar e também não está assim tão mal como poderia, ok? Mesmo em termos de price to book, etc., que pode estar muito elevado comparativamente à mediana do setor, continua aceitável para uma growth stock. Depois, em termos de crescimento da empresa, tem aqui vários aspectos positivos. O aspecto mais negativo podemos dizer que é o operating cash flow growth, ou seja, o crescimento do cash flow operacional. Depois, aspectos mais positivos, sem ser o crescimento do working capital, temos também a parte do crescimento do earnings per share, mas isso temos visto tem sido sempre positivo e tem crescido sempre a um bom ritmo. E depois também é o crescimento dos seus rendimentos. Depois, o quão lucrativa esta empresa é, podemos ver que eles têm aqui muitos aspectos positivos. Aliás, este é o ponto mais forte deles, por isso, em termos da margem do resultado líquido, em termos de return on total assets, ou mesmo a margem do EBIT e EBITDA, e agora comparativamente ao S&P 500. Se nós vemos no último ano, então a Adobe está a ganhar praticamente pelo dobro. Nos últimos 5 anos teve aqui uma valorização de 108%, enquanto o S&P 500 teve de cerca de 78%, e nos últimos 10 anos teve uma valorização de 689%, enquanto o S&P 500 teve de 167%. E se formos no máximo, então esta diferença é mesmo muito, muito elevada. Só nos últimos 6 meses é que, perto do S&P 500, pronto, a Adobe teve aqui esta queda recentemente, e eu acredito que possa ser uma possível boa oportunidade, ok? Isto também é conforme o meu estudo, também deverás fazer o teu próprio estudo, mas eu queria partilhar contigo aquilo que eu acredito que seja uma boa oportunidade para o mês de março. Agora, em termos do valor intrínseco, ok, utilizando a ponderação do Finbox, aqui utilizando o DCF, ok, o Discounted Cash Flow Gordon Growth Exit, temos aqui uma possível valorização de 13.80%. Mas, isto aqui é nos últimos 10 anos, mas se utilizarmos as várias ponderações, ok, DCF, por exemplo, do EBITDA, Revenue, nos múltiplos do Price to Earnings Ratio, podemos ver que aqui no EBITDA temos uma possível valorização de 21.70%, no Revenue temos de 17% e utilizando o Multiples Price to Earnings temos de apenas 5.80%. Porquê? Porque comparam, ok, dentro das empresas comparáveis com a Salesforce, com a Oracle que vimos anteriormente, também temos a Sofo. É importante também ver a concorrência para ver se poderão ser ou não melhores oportunidades. Neste caso, eu acredito que a Adobe possa ser a melhor escolha, na minha opinião. Mas pronto, utilizando a ponderação do Simple Wall Street, também utilizando o DCF, eles dizem que está subvalorizado por 13.20%, e se virmos a saúde financeira da empresa, aqui só temos aspectos positivos a apontar, ou seja, os ativos correntes são superiores aos passivos correntes, os ativos não correntes são muito superiores aos passivos não correntes, para além que em termos de debt to equity está muito bom, ou seja, de 22%, em que os capitais próprios são muito superiores ao endividamento da empresa, e isso é um aspecto muito positivo, para além que passam em vários critérios dentro da saúde financeira da empresa. Agora, o aspecto negativo que eu queria falar contigo é relativamente ao inside sell, ou seja, os insiders venderam uma boa quantidade de ações recentemente, ou seja, nos últimos 0 a 3 meses. Esta venda específica, por acaso, foi bastante recente, por isso o que é que isto pode significar? Como são insiders, provavelmente sabem algo que nós não sabemos. Talvez eles esperam que o próximo relato dos ganhos seja negativo, e por isso temos de ter muito cuidado, porque se realmente for negativo, então a Adobe ainda pode ter uma queda muito mais ascendente
acentuada do que já teve até agora. E eu quero que tu tenhas muito cuidado com isso. Toda aquela queda que nós vimos do gráfico também é devido a todas estas vendas por parte dos insiders. No entanto, eu quero que tu tenhas atenção que se isto está a acontecer é porque talvez o relato dos ganhos possa ser negativo e como tem informações privilegiadas, eles não poderiam ter, mas eu acredito que seja provável que tenham acesso a esse tipo de informações. Nós estamos aqui a falar de várias pessoas executivas, estamos a falar do Chief Legal Officer, do CFO. Atenção, se o Chief Financial Officer está a vender ações, isto aqui algo mau significa, correto? Eu estou a perder tanto tempo nisto porque eu queria realmente salientar esta parte para que tu tenhas muito cuidado, porque se realmente eles tiverem acesso a informação privilegiada, então é muito provável que o relato dos ganhos seja negativo, e se for negativo então ainda poderá cair muito mais. Por isso, se tu quiseres ir pela opção mais segura, então espera que o relato dos ganhos saia primeiro e depois vês se é muito negativo, se é positivo, e depois só após estes relatos é que irás decidir. No meu caso, eu já tenho uma valorização na Adobe de aproximadamente, deixa-me cá ver quanto, de aproximadamente Adobe, cerca de 30%. Eu vou desviar a câmera para tu veres, por isso aqui está. A Adobe tem cerca de 32,27% de rentabilidade neste momento, o que é bastante. Ainda assim, eu vou decidir correr o risco e vou adquiri-la. No entanto, a opção mais segura para mim seria definitivamente adquiri-la apenas após o relato dos ganhos. Mas pronto, como ela teve esta queda toda e também está muito próxima do SMMA, eu acredito que ainda possa ter alguma valorização até o relato. Pelo menos essa seria a minha ideia. Pronto, em termos da ponderação do Stock Rover, com o plano Premium, temos aqui uma margem de segurança de 21%, utilizando o Alpha Spread, dizem só cenários negativos, ou seja, num cenário base temos aqui uma possível desvalorização de 24%, no pior cenário uma desvalorização de 40% e no melhor cenário uma desvalorização de 1%. Na ponderação do Alpha Spread há mesmo muitos aspectos negativos, no entanto, o target da Wall Street diz que existe uma possível valorização de mais 25%. Em termos de solvência, ou seja, a capacidade da empresa pagar os juros do seu endividamento, quanto dinheiro tem em caixa, também a quantidade de dívida que a empresa tem, que vimos nos passivos correntes e passivos não correntes, mas aqui eles estão totalmente ok. Terem este score tão alto, 72, é mesmo muito bom. Pronto, agora utilizando a ponderação do Value Investing, dizem que existe uma possível desvalorização de 53,10%. É uma grande desvalorização e se formos ver nos últimos 10 anos, também isto é utilizando o DCF, Gordon Growth Exit, mas tendo eles colocado outras projeções, dizem aqui um possível prejuízo de 43%. Sim, é um prejuízo muito elevado, mas também eu não vou dar assim uma ponderação gigantesca a este site, porque também é um site recente, ok? É um site que eu estou a testar, pode não calcular também se calhar o valor justo, mas para, por exemplo, dar-nos as projeções com base em vários analistas, neste caso 43 analistas, conseguem calcular aqui qual é que é a média, a mediana, qual é que é aqui os máximos e também os mínimos que pode valorizar com base no rating destes 43 analistas. Por isso, maioritariamente temos aqui uma compra forte e também uma compra moderada. Pronto, em termos de solvência, diz que a probabilidade desta empresa ir à falência é de 6,70% e também dão aqui o ESG score, ok? Em termos de Environment, Social e Governance. Passando estes últimos sites, apenas para ver se temos aqui algumas notícias, mas não há nada de muito relevante, apenas algumas novidades dentro de novas funcionalidades para a inteligência artificial, porque eles estão a querer estar muito focados dentro da parte da inteligência artificial, o que é muito bom. É por isso que faz parte dentro das minhas ações de growth stocks, mas também futurísticas, e aqui eles classificam com base nos ratings de analistas que é uma compra moderada, ok? Com um possível upside, ou seja, com uma possível valorização de 13,70% até os 613,14%. No entanto, tal como podes ver, eles aqui também dizem que houve insiders a venderem, ok? Isso está totalmente verificado. Esse eu diria que é o aspecto mais negativo, ok? Tem cuidado porque realmente se eles tiverem acesso a informações privilegiadas em que saibam que a Adobe não consegue ter um relato positivo, então isso é algo a ter muito cuidado. Pronto, agora aqui na XTB onde eu vou fazer a minha compra, neste momento eu estou no meu portfólio de ações, não é? Deste top 1, mas isto é em euros. Eu vou trocar para dólares, ou seja, vou aqui ao canto superior direito e vou clicar aqui em USD. Eu quero evitar a taxa de conversão e esta é a minha forma de evitar a tal taxa de conversão. Eu vou aqui procurar no canto superior direito por Adobe, ADBE, e aqui está. Cuidado, não é SFD, é sim ação. Tu queres ação, por isso clicar aqui e vamos arrastar. Aqui está. Agora, eu não vou comprar uma ação inteira e real. Eu vou comprar uma ação fracionada porque eu quero comprar apenas $300, que é aquilo que eu adquiro no top 1 nesta série. O equivalente a $300, deixa-me lá ver quanto é que é mais ou menos. São 0,5649, mas eu quero que tenhas noção que eu não sou o legítimo dono destas ações até por fazer uma ação, ou seja, se eu eventualmente no futuro adquirir outras 0,4351 e realmente fazer uma ação inteira, então aí sim sou o legítimo dono dessa ação. Ok, passa a ser uma ação real, mas até lá não sou. Isto é basicamente como ter um PRIIP, que é basicamente um CFD, e por isso só temos este contrato, não temos realmente a posse desta ação. Pronto, eu só queria que tivesses noção quando estamos aqui a adquirir ações fracionadas, e é isso que eu vou fazer, ok? Eu tenho total noção dos riscos, por isso eu vou comprar $300 aqui da Adobe.
Pronto, está feito. Foi rapidamente executado, apenas um prejuízo inicial de 0,08%. Isto é um prejuízo muito pequeno, especialmente quando estamos a comprar uma ação americana, porque se tu conheces a minha série, eu começo sempre com um prejuízo inicial de cerca de 1% por causa da taxa de conversão, tanto da compra como na venda, mas aqui, como só tivemos que ter em conta o spread, que é a diferença entre a procura e a oferta, então começamos com um prejuízo mesmo muito pequeno. É ok estarmos com um prejuízo inicial de cerca de 40 cêntimos, o que me realmente interessa é que a partilha dos meus estudos tenha-te sido útil. Por isso, se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.